Olá, sétimo ano, tudo bem? Queridos, hoje, 18/6, 18 de junho, a nossa aula de hoje vai ser referente à atividade que eu enviei para vocês, na segunda-feira, em PDF, eu coloquei lá na plataforma. Eu não sei se a maioria de vocês já resolveu as questões, eu não sei se viram, mas o informativo foi passado. Eu coloquei no grupo, tá? Assim que eu coloquei a atividade na plataforma, eu já comuniquei no grupo, justamente para que vocês já dessem andamento a essa atividade. Então hoje, nós vamos corrigir essa atividade. Então eu peço, desde já a atenção de vocês, prestem atenção na nossa correção, para que vocês possam aí, estar tirando a dúvida de vocês, naquelas questões que alguns possivelmente podem não ter conseguido desenvolver, e essa é a oportunidade, Eu acredito que alguns possam ter tido essa dificuldade, então essa é a oportunidade para que vocês possam estar tirando as dúvidas de vocês, ok? Então foram 10 questões que a gente enviou para vocês, tá? E a gente vai estar corrigindo todas essas 10 questões, Nós vamos estar falando aí a respeito dessas questões, tá? E vamos começar então, a fazer o que tem que ser feito. Então, olha só, pessoal. A primeira questão, ela é bem simples. A primeira questão. Eu acredito que nessa primeira questão, poucos tiveram alguma dificuldade, Mas ainda assim, a gente vai comentar, a gente vai explicar direitinho como se dá a resolução da mesma. Então, olha só, a primeira questão está dizendo o seguinte: escreva na forma fracionária. O que é escrever na forma fracionária? É você escrever em forma de uma fração, tá? Então, a questão te dá por extenso e você representa aquilo que foi dado por extenso em forma de uma fração, tá? Dependendo da situação na qual está sendo fornecida a você. A letra A da primeira questão diz assim: 2/5. Como é que eu vou representar uma fração, 2/5? Está escrito aí 2/5. O que é 2/5? Como que eu vou escrever essa fração? Como é essa fração? Muito simples. O 2 em cima, O 2 vai ser o meu numerador. O numerador é o valor que é posicionado em cima. Nós vamos ter um traço, que esse traço indica uma divisão, então 2 traço e o 5 embaixo, ou seja, 2/5. Somente isso e mais nada, tá? Então nós vamos ter 2/5 e Zé finir. Essa é a resposta do item A da primeira questão. O item B. Está escrito lá, -3/4. -3/4. O que você vai fazer? Você vai colocar um sinal de negação na frente, primeiramente, da fração que você vai escrever. Então, você vai pôr menos, e você vai escrever a fração. 3/4. Acabou. O 3 em cima, o tracinho e o 4 logo embaixo. Esse traço indica uma divisão. 3/4, tá ok? A gente lê isso aí, na realidade isso é uma razão, tá? É um dos nossos assuntos deste ano, mas a ser tratado um pouco lá na frente, tá bom? Então, eu só adiantando, tá? Então, nós vamos ler aí -3/4, Que na realidade não deixa de ser -3 está para 4, ok? Beleza. O item C.
O item C diz assim, menos 9 décimos. Como é que você vai representar essa fração? O menos na frente da fração, como no item B, né? O menos na frente da fração. E você vai escrever 9 em cima, né? O traço, né? E o 10 embaixo. Então, você vai ter menos 9 sobre 10, tá? Somente isso. E o item D, nós temos aí menos 5/17. Novamente, você vai colocar o menos, tá? Na frente da fração. Então, vai ficar menos. Aí, você escreve o 5, passa um traço e o 17 embaixo. Como é que você faz a leitura dessa fração? Menos 5/17. Só que você não vai fazer a leitura, porque a leitura já é o comando do item D. Você vai apenas representar o que está escrito no item D, tá? Então, vai ficar menos, você põe um tracinho menos, coloca o sinal de menos e escreve a fração. 5 sobre 7. Somente isso e mais nada. Eu acredito que essa primeira questão aí foi tranquila, né? E se alguém teve alguma dúvida em relação a essa questão, eu acredito que foram bem poucos, tá? Vamos partir para a segunda questão. Segunda questão também é simples, tá? Não tem muito segredo com a segunda questão. Diz assim, observe os números ao lado. Você tem menos 6, 2, 3 quintos, 0, menos 1,8, menos 1/4 e o 7. No item A diz, quais são os números naturais? Naturais. O que são números naturais? São os números que nós conhecemos, né? Desde muito tempo, não é isso? Desde quando a gente começa, então, a nossa vida, digamos, de estudante. Então, a gente aprende lá com a tia Raimundinha, com a tia Mariazinha, os números naturais, que vai de 0 até o infinito, né? Assim, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e por aí vai. Então, isso são números naturais, ok? Então, você vai olhar para esse retângulo que você tem fragmentado, tá? E você vai retirar dele somente os valores que são naturais. Aquilo que não é natural, você não retira, porque a questão está pedindo quais são os números naturais, tá bom? Então, você não pode colocar número inteiro, você não pode colocar número racional, você não pode colocar número decimal, você só tem que colocar os naturais, tá? O item é bem claro. Quais são os números naturais? Então, os números naturais que nós temos aí é o 2, o 0 e o 7. Então, como é que você vai escrever? Você vai colocar 2, vírgula, o próximo número que é o 0, vírgula, o próximo número que é o 7. Somente isso e mais nada. Essa é a resposta, então, do item A. Item B. Quais são os números inteiros? Tá? Então, você vai olhar novamente para o retângulo fragmentado e você vai retirar os valores inteiros, bom? Lembre-se que os valores inteiros, eles podem ser positivos e eles podem ser negativos, ok? Então, nós temos aí o primeiro valor inteiro é o menos 6. Depois do menos 6, nós temos o 2. Depois do 2, nós temos o 0 e depois do 0, nós temos o 7. Essa é a resposta do item B. Item C. Quais são os números racionais? O que são números racionais? São números escritos em forma de uma fração, né? Ou seja, com numerador e com denominador. Esses são os números racionais. São todos os valores que nós podemos escrever em forma de fração. Então, eu pergunto, ou melhor, o item pergunta, quais são os números racionais? Aí você vai e coloca todos. Todos os valores que você está vendo nesse retângulo fragmentado, né, que ele está dividido
né? Todos esses valores que você está vendo são valores racionais, são números racionais. Por que, professora, são números racionais? Porque todos esses valores você pode escrever em forma de uma fração. Beleza? Então, a resposta do item C é todos. T-O-D-O-S. Todos. Terceira questão. Escreva os números racionais na forma irredutível. O que é escrever um valor racional? Ou seja, o que é escrever uma fração em uma forma irredutível? Você vai escrever a fração em uma outra fração, de maneira que ela não possa mais ser modificada, né? É como se você, por exemplo, você tivesse uma pedra e você quebrasse essa pedra em vários pedaços e fosse quebrando, até chegar o momento que você não tem mais nada para quebrar. Então, aquela pedra você a transformou em uma forma irredutível. Você quebrou tanto que você não tem mais o que quebrar, né? Acabou virando areia, pó, né? Então você não tem mais o que quebrar ali, porque você já quebrou tudo, tá? Então, da mesma forma, você vai pegar essas frações que você tem e você vai transformá-la em frações irredutíveis, né? Você vai simplificar, você vai dividir até que ela não possa ser mais simplificada ou ser dividida, porque já se encontra em uma forma irredutível, tá? Dali ela não sai mais para canto nenhum, tá? Então nós temos a priori no item A, nós temos 7/35. Como é que você vai fazer com que essa fração ela se torne irredutível? Simples. Você vai pegar um valor que divide os dois ao mesmo tempo, que divida o 7 e que divida o 35 ao mesmo tempo. Que valor é esse? O próprio 7, tá? Então você vai pegar e você vai colocar 2 pontinhos do lado do 7 e 2 pontinhos do lado do 35. 2 pontinhos, um em cima e o outro embaixo, como eu já te mostrei em sala de aula, quando nós estávamos trabalhando de simplificação de fração. Então você vai pegar, você tem 7/35, você coloca 2 pontinhos, um em cima e outro embaixo do lado 7, você coloca 2 pontinhos do lado 35, um em cima e o outro embaixo. Depois você coloca um 7 do lado dos 2 pontinhos, tanto em cima quanto embaixo. Aí você coloca um sinal de igualdade para que você possa fazer então a sua divisão. 7 dividido para 7 é 1. Então você vai ter uma nova fração com um novo numerador que vai ser o 1. Então você vai ter 1 sobre 35 dividido para 7. 35 dividido para 7 dá 5, porque 5 vezes 7 é 35. Olha a tabuada, tá? Não esquece que para você, não só para você, mas para qualquer um de nós, não ter problema com a matemática, é necessário que a gente saiba tabuada. Não tem como resolver nenhum cálculo matemático se você não tem afinidade com a tabuada. Certamente você terá dificuldade, tá? Então, não se descuidem em estar sempre estudando a tabuada, tá? Tem aluno que fala: professor, eu sei multiplicar, mas eu não sei dividir. Então você não sabe, porque quem sabe multiplicar também sabe dividir, porque uma operação é o contrário da outra. Se eu sei que 2 vezes 4 é 8, eu também sei que 8 dividido para 4 é 2.
Eu tenho que saber. Porque quem sabe multiplicar sabe dividir e vice-versa. Tá bom? Bom, então a resposta do item A é 1/5. Você dividiu 7/35, você simplificou por 7. 7 em cima, 7 embaixo. Né? Você dividiu 7 por 7, que deu 1, e você dividiu 35 por 7, que deu 5. Então, você chegou em uma fração de uma forma irredutível. 1/5 não tem mais como ser simplificado, enfim, já está em uma forma irredutível, você não pode mais mexer, tá bom? O 1 só divide ele mesmo, o 5 só possui 2 divisores, né? Na realidade, o 5 é um número primo. O que é um número primo? Um número que só possui 2 divisores, ou seja, só divide 1 e ele mesmo, tá? O 1 só pode ser dividido por 1. O 5 só divide 1 e 5. Então, se você novamente insistir, digamos assim, e colocar 1 em cima e 1 embaixo, você vai chegar na mesma fração que você tem agora, que é 1/5. Tá? Então, não se mexe mais nessa resposta. Essa resposta é a resposta irredutível da fração anterior que você tinha, que era 7/35. Aí você tem 2 sinais, você tem um mais em cima e você tem um mais embaixo. Você tem que fazer jogo de sinal, mas você sabe que mais com mais é mais. E todo valor positivo pode ser escrito sem o sinal. Então você pode deixar a sua resposta de 1/5 sem o sinal de mais, sem problema nenhum. Mas se você quiser colocar também não tem problema. É uma questão opcional, é você que escolhe, tá? Beleza. Vamos para o item B. No item B você tem 20/30, né? Você tem 20/30. Então você vai escrever essa fração em uma forma irredutível. Você tem 2 maneiras de fazer isso aí, tá? Você pode simplesmente simplificar, ou seja, você vai dividir, você vai cancelar o 0 de cima com o 0 de baixo. O que vai sobrar? 2/3. Acabou, morreu. Ou você vai pegar o 20, né? E você vai simplificar com o 10. 20 simplificado com o 10. O que eu estou querendo dizer? 20 dividido para 10. 20 dividido para 10 vai dar 2. Não é isso? Porque 2 vezes 10 é 20. E você vai pegar os mesmos 10 e você vai pegar o 30 e dividir para 10 também. Então, 30 dividido para 10 é 3, porque 3 vezes 10 é 30. Só que ao invés de você fazer isso, que é um processo, digamos assim, mais longo, você mata logo 2 coelhos com uma única paulada. Mas para isso você tem que ter afinidade com a tabuada, tá? Então, se você tem menos 20 sobre menos 30, você pode automaticamente cancelar esses 2 zeros de cima com o de baixo e vai ficar 2/3. É a tua fração irredutível, sem tu precisares dividir por 10. Né? Coloca lá os 2 pontinhos, como eu fiz no primeiro item A. Coloca os 2 pontinhos em cima, os 2 pontinhos embaixo, coloca 10 de um lado, 10 do lado do 20, 10 do lado do 30, né? E vai divide os dois, depois faz o jogo de sinal. Não, o que tu faz? Cancela o 0 de cima com o 0 de baixo, sobrou 2/3. Faz o jogo de sinal, menos com menos vai dar mais. Então a tua resposta é 2/3 e acabou. Tranquilo? Vamos para o item C. Nós temos aí 20/6. O 20 é positivo e o 6 é negativo. Então, você vai aí, você não pode cancelar nada, né? Essa divisão, ela é uma divisão não exata, mas existe um valor que divide os dois ao mesmo tempo. Então, no caso, você vai simplificar. A mesma coisa que nós fizemos lá no item A. Então, você vai pegar lá, um valor que divide o 20 e um valor que divide o 6 ao mesmo tempo é o 2, tá? É o 2. Ah, professora, o 20 ele divide 4 também, ele divide o 5, perfeito, mas o 6 não.
Então, você precisa utilizar um valor que divide tanto de cima quanto de baixo ao mesmo tempo. Então, esse valor é o 2. Então, você vai pegar 20, do lado do 20 coloca lá 2 pontinhos, um em cima e outro embaixo. A mesma coisa tu vai fazer embaixo com o menos 6, um em cima e outro embaixo do lado dele. E você vai colocar 2 e 2. Daí coloca um sinal de igualdade na frente e faz a sua divisão. Ou seja, você tem 20 e divide para 2, você vai ficar com 10. Então, você coloca 10 sobre... Aí você faz a divisão do 6 com 2. 6 dividido para 2 dá 3, porque 3 vezes 2 é 6. Então, a sua resposta vai ser o quê? Menos 10 terços. Ok? Por que menos? Porque o 20 é positivo e o menos 6 é um valor negativo. Como você está diante de uma divisão, você precisa fazer jogo de sinal. Mais de cima, que é o 20, positivo, com menos 6 embaixo. Então, mais com menos é menos. Então, a sua resposta vai ser menos 10 terços. Ok? E no item D, você tem aí menos 75 sobre 100. Tá? Então, você precisa de um valor que, quando você simplificar os dois, você chega em uma fração irredutível, tá? A resposta do item D, né? A resposta, mesma coisa que eu fiz com o item A, com o item C, que foi escolher um valor que divide os dois ao mesmo tempo, você também irá fazer no item D, tá? Um valor que divide o 75 e que divide o 100 ao mesmo tempo. Tudo bem? E depois você chega então em um resultado, tá bom? Então você pode fazer por 5, né? Você pode pegar o 75 e dividir por 5, você pode pegar o 100 e dividir por 5, né? E você vai fazendo até chegar em uma fração irredutível. A fração na qual você vai ter que chegar é menos 3/4. Por que menos? Porque você vai fazer jogo de sinal, como eu estou te falando. Você vai pegar menos do 75 com mais do 100. Menos com mais é menos. Depois que você fez a sua simplificação por 5 e chegou, se você fez por 5, mas viu que resultou em uma outra fração que ainda pode ser simplificada, você vai simplificando, tá? Você tem que chegar no resultado final de 3/4, tá? Então, a resposta do item D é menos 3/4, ok? Quarta questão. Transforme as seguintes frações em números inteiros. Gente, o que é transformar as frações em números inteiros? É você dividir o seu numerador pelo seu denominador, tá? Você tem aí menos 33 sobre 11. Então, você vai dividir menos 33 para 11. Tá? O resultado dessa divisão vai ser menos 3. Tá? 3 vezes o 11 é 33. Mais com menos dá menos. Então, menos 33 sobre 11... que nada mais é do que uma divisão, o resultado dessa divisão é menos 3. Item B, menos 48 dividido para menos 12. Você vai ter 4 como resposta, tá bom? 4 vezes 12, 48. Menos com menos é mais. Item C, você tem 100 dividido para menos 25. O número que multiplicado por 25 seja 100. O 4. Daí você faz jogo de sinal, mais com menos é menos, então a resposta vai ser menos 4, ok? E no item D nós temos aí 0 sobre 19, então a resposta é 0, tá? Quinta questão, o saldo na conta de Rui é de menos 38,10, o de Lico é de 9,27 e o do Ari é de menos 200,01. Os saldos que eles têm, né, nas suas respectivas contas. Letra A diz o seguinte: qual deles tem o menor saldo? Qual deles tem o menor saldo? Como se trata de valores inteiros, então lembre-se de que quanto mais longe do zero o valor tiver, ele é menor.
É isso? Então, qual deles tem o menor saldo? Quem tem o menor saldo aí é o Ari, que tem menos 200,01, tá? Então, menos 200, está muito longe do zero, em comparação ao Rui, que é menos 38,10. Eu estou trabalhando com números inteiros, tá bom? Em relação aos sinais, tá? Então, eu já falei para vocês. Números inteiros são os valores que estão antes do zero. Quanto mais longe do zero o valor tiver, menor ele é. Quanto mais perto do zero ele estiver, maior ele é. Números inteiros, do lado esquerdo e não do lado direito, tá? Cuidado com isso. Item B. Qual deles tem o maior saldo? Quem tem o maior saldo é quem tem um valor positivo. Então, no caso, quem tem um valor positivo é o Lico, de 9,27, ok? Sexta questão. Qual é o maior? Você vai dizer quem é maior, qual deles é o maior. Então, no item A diz o seguinte: qual é o maior? O menos 4 ou o simétrico? O que é o simétrico? O simétrico de quem? Obviamente do menos 4, né? Eu tenho menos 4. A pergunta é, qual é o maior? O menos 4 ou o simétrico? O simétrico de quem? Obviamente que é do menos 4, né? Então, quem é maior dos dois? O simétrico. Porque o simétrico do menos 4 é o mais 4. E todo valor positivo é maior que qualquer valor negativo. Tá? Item B. Quem é maior? O menos 9 ou o seu módulo? O que é o módulo? É o valor sem o sinal. Não é isso? Então, quem é maior? O menos 9 ou o módulo do menos 9? O módulo do menos 9, que obviamente será o 9. Sem o sinal de negação, tá bom? C. 5 ou simétrico de menos 10? Olha aí, quem é maior? O 5 ou o simétrico do menos 10? Quem é o simétrico do menos 10? Quem é o simétrico do menos 10? É o 10. Eu acabei de te falar que o simétrico é o oposto do que você tem. Então, se você tem menos 4, o simétrico é mais 4. Se você tem mais 10, o simétrico do mais 10 é menos 10. Então, se você tem o contrário, se você tem o menos 10, quem vai ser o simétrico do menos 10? O oposto ao menos 10, que é o mais 10, o simétrico dele. Então, a pergunta é, quem é maior, o 5 ou o simétrico do menos 10? Claro, o simétrico do menos 10. Porque qual é o simétrico do menos 10? É o 10. E o 10 é maior que 5. Beleza? Sétima questão. Considere os números. Quais são os números que nós temos aí? Nós temos o menos 4, temos o mais 0,5, temos o menos 1, o mais 1,5, o menos 2, o mais 2,5, o menos 3, o mais 3,5. Letra A. Qual é o maior e qual é o menor? Qual é o maior desses números? O maior desses números. E o menor. Então, nós vamos ter aí o maior. Nós vamos ter mais 3,5, ou seja, mais 3,5. E o menor é o menos 4. Então, essa é a resposta do item A. E no item B está dizendo o seguinte: escreva os números por ordem crescente. Ordem crescente é do menor para o maior. Ordem decrescente é do maior para o menor. O item pede na ordem crescente, ou seja, vai crescer. Então, se vai crescer, começa do menor e vai crescendo. Correto? Então, quem é o menor? O menos 4. Depois do menos 4, o menos 3.
Depois do menos 3, o menos 2. Depois do menos 2, o menos 1. Depois do menos 1, mais 0,5. Depois do mais 0,5, mais 1,5. Depois de 1,5, mais 2,5. E por último, mais 3,5. Então, essa é a ordem crescente dos valores. Tá? Repetindo, vou repetir. Menos 4, vírgula, menos 3, vírgula, menos 2, vírgula, menos 1, vírgula, 0,5, vírgula, 1,5, vírgula, 2,5, vírgula, 3,5. Professora, a senhora esqueceu do sinal de mais. O que foi que eu falei? Que eu só coloco o sinal de mais se eu quiser, desde que os valores sejam positivos. Então, é uma questão opcional. Eu optei por não falar o mais, sem problema nenhum. Beleza? Oitava questão. Quais das frações abaixo é positiva? Gente, essa questão é de marcar. Essa questão não tem segredo nenhum. Essa questão você não vai calcular, você não vai dividir, você não vai simplificar. Simplesmente você vai fazer jogo de sinal e ver qual a resposta que vai ser positiva. Vai lá e marca. Acabou, tá? No item A, vai ser positivo? Não, porque você tem menos embaixo e você tem menos em cima, você tem mais embaixo. Eu não estou vendo o sinal do mais embaixo. Não é preciso. Os valores positivos, eles podem ser escritos sem o sinal. Todas as vezes que você tem valores escritos sem o sinal, você tem valor positivo. Daí você faz o jogo de sinal, menos com mais é menos. Então, o item A não vai ser positivo, essa fração vai ser negativa, então você não marca. Não é essa a questão. B, a mesma coisa, você tem menos e mais. Menos e mais eu acabei de falar, é menos. Ele quer um valor positivo, não é o item B. O item C, a mesma coisa, você tem mais e menos, não é o item C. Só resta então o D. Você tem menos e menos. Menos com menos é mais. Então, a alternativa correta é a letra D de dado. Tá? Quem não marcou a letra D, eu agora informo que a alternativa correta é o item D. É a letra D. D de dado. Nona questão. O número menos 19/38 é igual. Quando você simplificar, você vai chegar em uma dessas alternativas aí. A, B, C, D ou E, tá? Então, você vai verificar um valor que vai dividir o 19, que vai dividir o 38 e que você vai chegar a um desses resultados. Qual é esse valor? É o 2. Ou melhor, é o 19. Perdão, é o 19. Quando você pegar o 19 e dividir para 19, você vai ter 1 como resposta. Quando você pegar o 38 e dividir para 19, você vai ter 2 como resposta. Então, a alternativa que você vai marcar aí, que você deveria ter marcado, se você não marcou, você vai apagar e vai marcar agora, é a alternativa D de dado. A resposta é menos 1/2. É essa alternativa, tá? Da nona questão. E a 10ª e última questão, você vai dizer qual é o menor número. Você tem 2 frações em cada item e você vai dizer qual é a maior delas, entendeu? Por exemplo, no item A, 2/7 ou menos 2/7. Tá na cara que a maior é a que é positiva, então com certeza vai ser 2/7, tá? No item B, você tem menos 6/7 ou 5/6. Com certeza, novamente, vai ser o valor positivo. Então, no caso, é o 5/6. No item C, você tem 0 ou menos 5/2. Com certeza, vai ser o 0 maior do que menos 5/2. Lembra que o menos 5/2 está antes do 0. Então, ele está bem mais longe. Então, ele é menor. Eu estou pedindo, a questão pede qual é o maior, tá? E o 0 é um valor o quê, pessoal? Ele é um valor positivo, é isso? Então, ele é maior do que qualquer valor negativo. No item D, você tem 5/8 e você tem 4
terços. Nessa questão você vai ter que dividir, você vai ter que pegar o 5 e dividir para 8, que vai dar um valor decimal, você vai pegar o 4 e dividir para 3, que também vai dar um outro valor decimal, só que um desses valores é maior do que o outro. No caso, quem vai ser maior? O 4 terços. O item E, você tem menos 1 terço ou menos 9 quintos. Com certeza, o maior vai ser o menos 1 terço, porque ele está mais próximo do zero, tá? E tratando de números inteiros, hein? Inteiros e não naturais. O item F nós temos menos 7 sobre 2 ou menos meio. Quem é maior? Quem está mais próximo do zero, né? Então, quem está mais próximo do zero é o menos meio, ok? Menos 1 sobre 2. Essa é a resposta do item F da 10ª questão, ok? Gente, essa foi a atividade na qual eu deixei para vocês, tá? Na segunda-feira, e que nós, hoje, né, dia 18, estamos fazendo a correção. Eu espero que aquelas pessoas que estavam com dúvida possam ter tirado suas dúvidas agora, tá? E eu espero que as questões que vocês fizeram, né, possam estar de acordo com a resposta que nós acabamos de fornecer a vocês. Tá ok, pessoal? Então, grata pela atenção de vocês, tá? Um bom final de semana e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau, se cuidem e fiquem com Deus.